Irmãos, é uma alegria enorme poder participar desse tempo da Assembleia da Convenção Batista Baiana. Quero dizer que eu me sinto muito honrado pelo convite que foi feito, honrado em conhecer mais uma parte da família de Deus, honrado em rever alguns contemporâneos de seminário, honrado em rever missionários que foram nossos, da nossa PIB Maceió. Enfim, bênção sem medida, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é impossível fazermos a obra missionária sem uma vida vibrante de oração. O Senhor Jesus Cristo disse certa vez o seguinte, está lá no Evangelho de João: sem mim, nada. Não há uma só coisa que você possa fazer no reino de Deus ou na sua vida sem a unção, sem a bênção, sem a graça, sem a mão do Senhor sobre a sua vida. Deixa eu confessar um negócio para vocês aqui. Eu já era pastor quando descobri o valor e o significado da oração dentro da vida e da obra do crente. Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente vai se acostumando, a gente vai empurrando com a barriga e as coisas vão entrando meio que no automático. Eu lembro que eu estava certa vez participando de um acampamento da JBC, Juventude Batista Carioca, lá no Sítio do Sossego. Quem já foi no Sítio do Sossego sabe que é uma montanha para você chegar lá, fora do comum. Todas as noites eu descia para ligar, ainda não era casado à época, era noivo, todas as noites descia para ligar, voltava, não tinha carro, pegava um carro emprestado. E eu lembro que na última noite, um casal chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor pode dar uma carona para a gente, que a gente precisa fazer uma ligação também. E eu falei: vamos embora. Descemos, andamos, sei lá, quase 5, 10 quilômetros para ligar. Na volta, quando a gente estava no pé da serra, o carro morreu. Eu não sei você, eu não tenho nenhuma habilidade com carro. Quando eu consigo trocar uma lâmpada, irmãos, parece que eu ganhei um Oscar. Eu sou ruim para essas coisas. Aí eu fui e fiz o que todo mundo faz quando o carro quebra. Fui lá, abri o motor, olhei para o motor, ele olhou para mim, rolou um clima entre a gente, mas nada aconteceu. E a menina falou assim: o que a gente vai fazer, pastor? Eu falei: vamos andando agora, ué. Tarde da noite, uma ladeira, não sei lá, acho que 1,5 km, não sei, morro acima. E a irmãzinha virava para o noivo dela e falava assim: ainda bem que o pastor está aqui com a gente. Um homem de Deus, um homem corajoso, que não tem medo de nada, um homem de oração. Ai, se a gente estivesse sozinhos. E eu ali, irmão, morrendo de medo, mas falando assim: não posso perder a pose, né? É igual vela cai em pé. Eu ali mantendo a pose, e vou caminhando. E ela repetindo, parecia um mantra. A cada 2, 3 minutos ela falava a mesma coisa. Daqui a pouco a gente está andando e começa a ouvir uns latidos de cachorro. Mas não era pouco cachorro não, irmãos, era muito. E ela falou assim: pastor, o que é isso? Quase que eu falei: uma borboleta, minha filha. Não está ouvindo que é um cachorro? E ela falou: o que a gente faz? Eu vou dizer para os irmãos, eu, à época, também morria de medo de cachorro. Hoje eu só tenho medo, antes eu morria de medo. E eu falei: vamos orar. E quando a gente foi chegando, tinha assim uns 20. Vamos orar. Começamos a orar. E ao passo que a gente começou a orar, eu não sei o que deu.
A gente amarrou o cão e a gente conseguiu passar. Chegamos lá no sítio. No dia seguinte, pela manhã, Kelly me ligou e falou assim: o que aconteceu ontem à noite? Eu falei, aí eu logo pensei assim, nem casou, já quer mandar em mim. E eu contei a história, ela falou, não foi isso não. Eu estava num acampamento, e nós reunimos um grupo, e a única pessoa por quem nós orávamos era você. Cheguei à noite na igreja, uma menina chamada, esqueci o nome dela agora, meu Deus. E também não vai adiantar que ninguém vai lembrar, Nádia Nara. Chega para mim e fala assim, Tércio, onde é que você estava ontem à noite? Eu falei, pronto, mais uma para mandar em mim. Ela falou, eu estava na praia, todo mundo foi tomar sorvete, me deu uma angústia no coração, e eu só conseguia orar por você. Naquele dia Deus me mostrou que algumas coisas aconteceram e outras deixaram de acontecer, porque pessoas estavam orando por mim. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe possibilidade de sucesso na obra missionária, no ministério cristão, sem uma vida vibrante de oração. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Abre aí sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Deixa eu ler com você a partir do verso 13. A Bíblia diz assim, Atos 16, a partir do verso 13, texto que fala sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Fala da viagem missionária de Paulo, não da primeira. E partindo de Troade, verso 13, no sábado, saímos da cidade, fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes retirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, os colocou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui.
O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os de sua casa foram batizados. Então, levou-os para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer pelo teu cuidado. Fala conosco neste tempo, em nome de Jesus. Esse texto é um texto que fala profundamente ao meu coração. É um texto que ministra a minha vida. Se você parar para observar a história de Paulo e Silas, nesse texto parece um filme de ação. Parece um filme de ação. As coisas que acontecem, portas que se abrem, terremoto, pessoas endemoniadas sendo libertas, conversão. Talvez seja um dos melhores retratos da obra missionária. Mas há algo que me chama a atenção nesse texto, sobre as coisas surpreendentes e sobrenaturais que ocorrem nessa trajetória. E o que me chama a atenção, e quem me fez perceber isso foi o pastor Samitipt, foi o fato de que todas as grandes ações de Deus nesse texto foram precedidas de uma mesma atitude. Todas elas foram precedidas de oração. Se você abrir sua Bíblia e olhar no verso de número 13, antes da conversão de Lídia, eles saíram da cidade e foram à beira do rio para procurar um lugar de oração. Quando aquela jovem fora liberta do espírito imundo, o verso de número 16 vai nos dizer que eles estavam indo para o lugar de... E no verso 25, quando eles não podiam ir para o lugar de oração, a palavra de Deus vai nos dizer que eles transformaram aquele cárcere num lugar de... Olha, se você quer ver coisas especiais acontecendo na sua vida, acontecendo na sua família, acontecendo na sua igreja, acontecendo neste estado, nós precisamos redescobrir o lugar de oração. A primeira bênção que eles experimentaram ali no lugar de oração foi a bênção do acolhimento. Eles chegaram na cidade, não conheciam nada nem ninguém. E ali na beira da cidade eles pregam a palavra. E o texto sagrado vai nos dizer que uma mulher se converte. E logo depois da conversão, ela fala assim: olha, se vocês me consideram uma cristã digna, a partir de hoje podem ficar hospedados na minha casa. Quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, como é bom alguém te pegar pela mão e te conduzir. A bênção do acolhimento, do abraço, e como nós vivemos numa sociedade profundamente carente de gente que acolha e abrace. Eu passei uma experiência interessante alguns anos atrás. Eu fui na Convenção Batista em Teresina. Eu costumava viajar para essas convenções acompanhado do meu sogro, que já está na glória. E ele geralmente comprava a passagem, fazia a reserva do hotel e depois eu acertava com ele, às vezes. Eu lembro que nós chegamos em Teresina, o voo de Fortaleza para Teresina só tinha pastor.
Eu imagino o tanto de seminarista que estava orando para aquele voo. Porque se desse um pepino ali, irmãos, o que ia abrir de processo de sessão pastoral não está no gibi. A gente subindo e o seminarista tudo indo para o joelho. E aí, chegamos em Teresina, 1h pouca da manhã, cada um pegando o seu táxi, indo para o seu hotel. E eu virei e falei assim: pastor, a gente vai para onde? Ele falou: fique tranquilo, está tudo certo. E passam-se 10, 20, 30, 40 minutos, ele dizendo: está tudo certo. 1h, 1h30, ele dizendo: está tudo certo. Daqui a pouco, lá pelas 2h30 da manhã, aparece uma picape. E aí, um homem abaixa o vidro e diz assim: pastor Miqueias? Ele falou: sou eu. Eu sou o pastor Joel, da Igreja Batista do Jockey. O senhor vai para onde? Ele falou: até agora para lugar nenhum. Irmão, tem hora que você não precisa e não deve discutir, que é para não perder a bênção. Eu ia falar com ele: mas o senhor não disse? Eu falei: deixa eu ficar quieto. Ele falou: então o senhor vai lá para casa. Ele falou: mas tem também o negão. Está com o senhor? Tá, então pode ir. Irmão, chegamos lá. O pastor Joel tinha na casa dele uma suíte, a suíte do profeta, bênção de Deus. Uma cama boa, um ar-condicionado geladinho, em Teresina é necessário. Comida da melhor qualidade. De manhã, na hora do café da manhã, o pastor Joel falou assim: e hoje vocês vão para onde? Aí o pastor Miqueias coçou a cabeça e falou assim: Joel, meu filho, se você está tão feliz comigo aqui, como eu estou feliz de estar aqui, eu não vou para lugar nenhum. Ficamos 10 dias na casa do homem, louvado seja o nome do Senhor. A oração prepara o coração para acolhimento, para o abraço, para a receptividade. É enquanto nós estamos orando, e a gente não sabe nem com quem a gente vai encontrar no caminho, o Espírito Santo de Deus já vai adiante de nós, preparando tudo, abrindo as portas, cuidando de tudo, até daqueles detalhes que nós até então não tínhamos pensado. Mas é a oração que quebra cadeias e liberta pessoas escravizadas pelo diabo. Diz a palavra de Deus que nessa cidade tinha uma jovem, endemoniada, que tinha um espírito de adivinhação, escravizada 2 vezes. Primeiro escravizada pelo diabo, depois escravizada pelos seus patrões, que ganhavam dinheiro com ela. E ela ia atrás de Paulo e Silas todos os dias, dizendo: estes homens vos anunciam o caminho da salvação. Um dia Paulo fica sem paciência, vira para trás e no nome de Jesus repreende aquele espírito imundo. E a mulher foi liberta. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Batalha espiritual não é brincadeira não, irmãos. Batalha espiritual não é ficção científica ou uma ficção cristã. Há sim um inimigo disposto a matar, roubar e destruir. Há sim alguém que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Há sim alguém que quer destruir sua vida, seus projetos, seus sonhos. Há sim uma ação demoníaca para destruir e corromper os valores da sociedade. E nós não vamos ganhar essa luta, não é através de voto, não é através da eleição, não é achando que o presidente A ou B vai representar o movimento evangélico. Irmãos, é joelho no chão, é boca no pó, é clamar pela unção e revestimento do Senhor. Eu era pastor na Igreja Batista da Redenção. E um dia,
uma pessoa me procurou, Wilson Neves, e falou assim: pastor, eu tenho um problema seríssimo com a minha sogra. E eu falei: uma coisa rara, problema com sogra. Ele falou: pastor, a coisa é séria, o senhor está fazendo piada. Todos nós fomos criados na feitiçaria. E quando eu e minha esposa nos convertemos, o senhor não imagina o quanto de perseguição nós começamos a experimentar. Começamos a orar pela sogra do Wilson, dona Vilma. Oramos um mês. E falei: Wilson, como é que está a sua sogra? Ele falou: pastor, piorou. Já aconteceu isso com você? Você começar a orar por um negócio, dar uma piorada? Igual a história de Lázaro. Estava doente, chama Jesus, morreu. Já aconteceu um negócio assim com você? Deu uma piorada. E nós continuamos a orar. E eu falei: às vezes antes de melhorar, piora. E aí, nós marcamos uma visita à casa da dona Vilma. Ela teve um sonho. E nesse sonho aparecia um homem de branco, que dizia para ela assim: larga tudo e vem para mim. Ela não entendeu aquele sonho. E perguntou: Wilson, seu pastor pode vir aqui explicar o sonho para mim? Eu falei: meu nome, eu pensei, eu não sou José, não sou Daniel, uma interpretação, mas vamos lá, é a oportunidade. Deixamos um grupo na igreja orando. E fomos um grupo de 5 ou 6 irmãos para aquela casa. Quando cheguei naquela casa, na frente havia uma placa com o nome, com os dias das reuniões, os horários e as entidades que baixavam naquele lugar. Eu virei para ele e falei assim: você não me disse que o negócio era pesado desse jeito, não? Senão eu tinha mais uns pecados para confessar, mais umas coisas para limpar na vida. Ele falou: o negócio aqui é sério. Quando nós entramos, irmãos, uma casa escura, um ambiente pesado, levei os irmãos e falei: os irmãos vão louvar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e no final eu prego. E eles começaram a louvar. E cantavam, e cantavam, e cantavam, e cantavam, e cantavam. Já pode parar, pastor? Eu falava: mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando eu ia pregar, eu falei: não, ainda não, canta mais um. E eu falava: Senhor, o que eu prego aqui? E aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi alguns anos atrás: faz o simples. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eram 8 pessoas na sala. Preguei esta palavra, para a glória de Deus, 7 pessoas se converteram. Para a glória de Deus, meses depois, das 7, 6 eu tive a alegria de batizar. E depois que eu saí do Rio de Janeiro, alguns anos depois, eu voltei a ter contato com aquela família, e aquela casa, que era um centro de feitiçaria, agora era uma subcongregação da Igreja Assembleia de Deus. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, é na oração que as correntes se quebram. Não existe coração duro aonde há um povo firme e forte na oração. Mas deixa eu falar uma última coisa para você aqui. É na oração, ou é através da oração, que os milagres e o impossível acontecem. Meia-noite, depois de terem apanhado, depois de terem sido surrados, depois de terem passado pela vergonha de serem despidos, Paulo e Silas, eles estavam fazendo o que, irmãos? Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os escutavam.
E diz-nos a palavra de Deus que houve um grande terremoto, de tal forma que todas as algemas se abriram, os alicerces da prisão foram abalados. O carcereiro, ao perceber a cena, intenta se matar. E aí, Paulo lá de dentro grita: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Irmãos, olha a quantidade de milagres. Para mim o maior milagre aqui foi a massa carcerária não ter fugido. Eu trabalhei 3 anos dentro de penitenciária. O sonho de quem está preso é a liberdade. Quem está preso quer fugir, como diz um dito popular. A massa carcerária toda lá. E no final de tudo, aquele homem duro que havia colocado Paulo no cárcere interior, está de joelhos dizendo assim: o que eu posso fazer para ser salvo? E então Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E a palavra de Deus vai nos dizer que a alta madrugada, aquele homem entrega a sua vida a Jesus. Não só ele, toda a sua família são batizados. Oferecem uma refeição para Paulo e Silas. A base bíblica para a gente lanchar depois do culto está aí. E o texto termina dizendo que houve grande alegria por eles terem crido em Deus. No ano de 2008, eu fui participar de uma concentração, de uma cruzada evangelística com o pastor Sam Tippit na cidade de Uambo, norte de Angola. Nós estávamos no estádio. Quem já foi à África sabe que em alguns dos países o culto tem hora para começar e nem na hora começa. Agora, para terminar, só Deus sabe quando termina. E ele geralmente não fala para a gente. Eu sei que teve um dia lá que a gente ficou 2 horas no culto, saiu para almoçar, voltou. O pastor pregou 1 hora. O pessoal ainda ficou mais 3 horas lá louvando o Senhor. Ficou um culto umas 6 horas. E nós estávamos no ginásio, no estádio, numa arena aberta. As nuvens começaram a se formar. E um dos líderes falou: se chover, o povo vai embora. Vamos orar para Deus reter a chuva? Vamos. Nos reunimos numa sala, oramos e pedimos: Senhor, até o fim da mensagem, segura a chuva. E aí aquele negócio de canta e dança e roda. E aí um pastor foi na frente e diz assim: agora levanta a sua mão e faz assim: tchau, chuva. Porque não vai chover aqui nesse culto. Irmãos, eu estava na plataforma, ficava feio eu não fazer. Você já comeu por educação? Ó, quem aqui tem 40 anos para cima? Levanta a mão aí. Então tá, pode baixar. Então você teve uma criação raiz. Criação raiz era assim: você saía para jantar na casa dos outros, sua mãe falava assim: o que... Tinha uma reunião antes. Conversa de adulto você não participa. Quando eu estiver falando, você fica calado. E em terceiro lugar, o que botar na mesa você... E ainda fala que tá bom. E você não ia dizer para sua mãe àquela altura: mãe, mas se não tiver, eu vou mentir. Quem é o pai da mentira? Ele não tinha coragem de começar a usar dentadura aos 8 anos de idade. Ele não tinha coragem. E minha mãe me ensinou a comer por educação. Só que, irmãos, é só educação.
Mas deixa eu falar um negócio para você aqui. Você sabia que tem gente que ora por educação? Não acredita que Deus vai fazer, mas ainda assim está orando. Naquele dia eu orei por educação. Eu levantei a mão e disse assim: tchau, chuva. Mas pensei assim: vai chover. Eu vou falar um negócio, você pode não acreditar. Se você não quiser acreditar, você está livre para não acreditar. Irmãos, deu 10 minutos que o homem falou: tchau, chuva. Começou a chover. Só que chovia do lado de fora do estádio. Eu não sei explicar isso não. Mas do lado de dentro não caiu uma gota. Ao redor do estádio eu falava assim: rapaz, estou entendendo isso não. Não me ensinaram sobre isso na aula de teologia sistemática, não. E o professor era bom. Não li isso aí nos meus livros, não tem isso na minha biblioteca, não. Irmãos, aquela manhã de chuva do lado de fora e céu seco do lado de dentro, foi uma manifestação tão grande e poderosa do poder de Deus, que a gente viu ali, como no dia de Pentecostes, milhares de pessoas se convertendo. A obra missionária me faz lembrar o texto de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, vamos falar juntos, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua. Quantos sonham com uma Bahia sarada? A receita está aí. Pastor Sammy Tippett, ele sempre costuma dizer: se humilhar e orar, porque só ora quem é humilde. Quer saber se você é ou não humilde do ponto de vista espiritual? Veja a sua vida de oração. Porque o humilde sabe que não dá conta, sabe da sua fraqueza, sabe da sua pobreza, sabe da sua limitação. Aí vai para o joelho, se humilhar e orar, buscar a minha face, abandonar pecado. Deus ouvirá do céu e vai sarar a nossa terra. Deus quer levantar um exército de oração aqui. Eu quero saber nessa noite,